Bom dia! Hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro, voltando às raízes desse canal de críticas de cinema. Um filme dirigido por Juliano Dornelles e Kleber Mendonça, que gerou alvoroço e polêmica em 2019. Você já viu Bacurau? Bacurau começou a ganhar fama antes mesmo de ser lançado nas salas de cinema, depois de ter sido um dos maiores premiados do Festival Internacional de Cannes em maio desse último ano. Um burburinho se espalhou dizendo que Bacurau era estranho, era diferente, era político, era de esquerda, era violento, era melhor do que filme do Tarantino. O Kleber vem galgando sua forte carreira como cineasta desde 1997, quando ele lançou um curta chamado Enjaulado. Desde então, ele virou referência no universo dos curtas-metragens e dos festivais de curtas-metragens no Brasil e no mundo. Alguns dos seus curtas mais conhecidos são Vinil Verde, Eletrodoméstica e Recife Frio. Em 2008, Kleber lançou o seu primeiro longa, só que documentário, de entrevistas que ele fazia com cineastas, atores e críticos ao longo desses festivais aí, onde ele pipocava. E o tema, cinema, e a importância do papel do crítico. Já em 2013, Kleber lançou o seu primeiro longa de ficção, Som ao Redor. E 3 anos depois, chegou a vez de Aquários, com a maravilhosa Sônia Braga. Falar sobre o histórico dos curta-metragens do Kleber não é só para contextualizar a carreira dele, mas é também para contextualizar sua antiga paixão pelo cinema de gênero, que vem sendo muito importante em toda a sua cinematografia. Eu lembro a primeira vez que eu vi Vinil Verde, já faz muito tempo, eu não lembro mais qual foi o festival que eu estava assistindo, mas me marcou bastante e até hoje eu acho que é um dos meus curta-metragens favoritos. Parte dele ser tão marcante vem pelo fato dele ser tão simples e tão eficaz, usando apenas fotografias, uma narração em off e algumas musiquinhas infantis, ele consegue criar um clima super sinistro e macabro, na mais fina camada de filme de suspense e terror psicológico. Já Recife Frio flerta com os elementos de uma ficção científica futurista, que mistura uma forte crítica em relação à rápida transformação sociogeográfica do litoral de Recife, com alertas em relação às mudanças climáticas. Mas o que realmente está sempre presente e em relevo em seus filmes é a paixão pelo cinema. Seja ele pelo cinemão de Hollywood, seja ele pelo filme B. Paixão essa que acabou culminando na idealização e realização de um festival chamado Festival Internacional Janela de Cinema, cultuadíssimo, que desde 2008 vem apresentando lá em Recife, em salas de cinema clássicas como São Luís, a nata do cinema nacional e internacional. Esse festival fez parte de um movimento muito importante, que ajudou a descentralizar o pensamento teórico e crítico e a democratizar as oportunidades de exibição e distribuição do cinema nacional. Até o início dos anos 2000, quase toda a grana e a representatividade estavam muito centradas no Sul e no Sudeste, que por muito tempo dominaram a cena da produção e da distribuição no cinema nacional. Porém, entretanto, contudo, todavia, desde essa época, seja pelo incentivo à cultura dado pelo nosso ilustríssimo Gilberto Gil, ex-representante de nosso finado Ministério da Cultura, seja pela expansão de cursos de cinema, inclusive nas universidades públicas e federais, assim como pelo barateamento dos materiais necessários para se fazer um filme, o cinema brasileiro foi agregando muita gente boa nessa rede, hoje muito mais espalhada por todos os cantos do país. Mas voltando ao assunto de hoje, depois de seus 2 últimos longas, que tratam de assuntos mundanos através de uma meticulosa direção atenta a todos os detalhes da cinematografia, trilha, atuação, etc, etc, etc. Aproveitando sempre para trazer uma forte crítica, seja em relação às injustiças sociais, especulação imobiliária, falsa familiaridade nas relações de trabalho e nas contradições da classe média, entre outros. Além dessas correlações que a gente pode fazer entre os filmes, ambos parecem construir aos poucos uma tensão que subcutaneamente vai crescendo até explodir. Com Bacurau não é tão diferente assim. O que talvez seja mais diferente em Bacurau é a relação mais explícita com o cinema de gênero e também as suas linhas narrativas um pouco mais abertamente fantásticas. Juliano Dornelles, que coescreveu e co-dirigiu Bacurau, já vem trabalhando com Kleber desde 2009, fazendo direção de arte em Recife Frio. Em 2011 ele realizou um curta-metragem chamado Mens Sana in Corpore Sano, bastante premiado dentro e fora do Brasil, que eu acho que vale a pena conferir. Enfim, fim de contextualização. Agora, finalmente, vamos ao filme. Bacurau é um filme estranho. Quase tudo é insinuado ou sugerido. Nada é mastigado ou explicado diretamente ao espectador. Mais uma vez, parece que o que mais interessa aos diretores
é o clima, a ambientação e os efeitos causados a partir das relações entre as personagens e suas ações. O que lembra bastante a complexidade que a gente pode encontrar em filmes de Michelangelo Antonioni e George Miller. Aquilo que a gente sabe desde o início é que as personagens estão situadas numa pequenina cidade no interior do Nordeste brasileiro, em meio a elementos que sugerem um futuro próximo distópico, tais como a falta d'água, notícias de enforcamento público na televisão, tecnologias não existentes, a banalização da violência como forma de entretenimento, dentre outros. Há também a presença de psicodélicos que parecem sugerir uma relação entre elementos místicos e religiosos, um sincretismo que faz parte da cultura brasileira, o que só agrega a camada fantástica do filme. Existem 3 atos mais definidos. O primeiro ato aproveita a chegada da personagem de Teresa, neta da dona Carmelita, que acaba de falecer, interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Lia de Itamaracá. Essa chegada da Teresa serve para expor para o espectador quem são os personagens, como eles se relacionam e também peculiaridades e questões locais. É como se ela fosse nossa guia, e esse é um recurso muito usado pelos roteiristas quando eles querem mostrar alguma coisa para o espectador sem necessariamente ter que explicar. Ainda no primeiro ato, o filme mostra alguns pequenos incidentes estranhos que demonstram que existe alguma coisa desalinhada ali. Já o segundo ato é estabelecido quando essas suspeitas de que alguma coisa estranha estava acontecendo se concretizam, após a chegada de 2 personagens forasteiras e dos primeiros assassinatos. Nesse segundo ato ainda, a gente também fica sabendo a origem desses atentados que vieram para tirar a paz dos moradores. Já o terceiro ato vem no grande clímax, que se dá através do conflito direto entre os 2 núcleos do filme, os forasteiros e os nativos. Então, mais uma vez, assim como em seus longas prévios, existe uma tensão crescente que vai culminar em algum ato violento. Eu vou falar agora de alguns dos aspectos que eu mais gostei, que eu achei mais interessantes e que vão permeando a história do filme. Primeira coisa que também foi muito comentada é que Bacurau mistura o gênero do futuro distópico com elementos do gênero de faroeste e espaguete. Essa influência direta foi um dos motivos pelos quais as pessoas compararam tanto ao Tarantino. Outros motivos para essa comparação foram a maestria dessa utilização da constante tensão e a violência considerada por muitas pessoas explícita. Sim, mais sinais de influência de cinema de gênero estão, por exemplo, na fonte utilizada, que lembra muito aquela fonte marcante do John Carpenter. Falando nisso, vale lembrar que na trilha sonora existe uma música Night, que foi composta pelo próprio John Carpenter. Não para o filme diretamente, mas enfim, é uma referência imediata. Segunda coisa que eu acho muito interessante no filme é que ele tá o tempo todo colocando em oposição a forte identidade cultural local e a presença opressora daquilo que vem de fora. Todas as personagens forasteiras, sejam elas de outros países ou de outros estados brasileiros, menosprezam e tratam as personagens de Bacurau de maneira condescendente e preconceituosa. Algo que infelizmente reflete bastante a situação do nosso país atual. Essa tensão, esse embate constante entre as regiões do Sul, Sudeste e Norte e Nordeste. A terceira coisa que eu gostei bastante é o fato da galera lá de Bacurau ser muito consciente do descaso de seus representantes políticos. E em decorrência disso, eles acabam gerando um sistema de gerenciamento da cidade quase autárquico. E agora, já que eu mencionei política, esse foi um dos pontos mais polêmicos do filme. O Kleber ficou conhecido internacionalmente quando, em 2016, ele apresentou Aquarius também em Cannes, e ele fez um protesto, ele e a equipe do filme, contra o impeachment da Dilma. Em 2019, quando os jornalistas ficaram sabendo que iria ter mais um filme de Kleber em Cannes, eles começaram a perguntar para ele nas entrevistas se ia ter um novo protesto. Ao que ele respondeu que o próprio filme em si já é uma forma de protesto. Muitas pessoas criticaram Bacurau por dizer se tratar de mera propaganda política. E essa foi, mais uma vez, uma simplificação de uma manifestação cultural que vai muito além das questões de luta de classe. Fica assim bastante clara a crítica que os diretores querem incutir no espectador em relação a um país cada vez mais polarizado, violento e desigual. Numa crítica do canal Meteoro, que eu gostei bastante, que eu vou deixar o link aqui, eles resumem de modo belo e trágico a realidade brasileira retratada pelo filme. As personagens se dividem entre aqueles que lutam pelo direito de viver
e aqueles que lutam pelo direito de matar. E ainda nessa crítica do Meteoro, eles falam sobre o fato de que aquelas notícias dos expurgos televisionados lembram muito as notícias que a gente tem hoje em dia sobre os extermínios nas favelas e nas comunidades mais pobres no Brasil. Além de todas essas críticas, o filme ainda faz um apelo direto através da frase final, depois que o filme já acabou, quando você já terminou de ver a história. Nessa frase, os diretores quantificam os trabalhadores envolvidos para a feitura do filme, chamando a atenção para o fato de que cinema e cultura também movimentam o mercado de trabalho, fazendo assim um protesto direto ao atual descaso e desconsideração do nosso governo em relação à arte, cultura e outras coisas que ele diz que são coisas de vagabundo. Mais um ponto que eu achei muito interessante sobre o filme é o fato do nosso grande herói Lunga ser uma figura andrógena, que trilha entre a estética indígena, nordestina e feminina de modo extremamente viril e forte. Outro aspecto interessante e que também fala da complexidade da narrativa do filme é o fato de que nenhum personagem realmente é protagonista. A grande protagonista do filme é a própria cidade, é a própria comunidade e o povoado de Bacurau, mantendo não apenas na história, mas também na forma fílmica, a horizontalidade na distribuição de poder e de relevância. E esse é um caminho bastante diferente da maioria dos filmes hollywoodianos, nos quais a gente tem alguns representantes, alguns protagonistas com os quais a gente se importa e o resto, assim, tanto faz, né? Então, esse filme do Juliano e do Kleber também está trazendo à tona essa reflexão sobre o coletivo, em oposição ao individualismo, ao comunitário, em oposição ao capitalismo selvagem. Enfim, existe sim maniqueísmo no contraste entre os vilões e os heróis. Tanto que eles chegam a beirar o ridículo. E isso é algo que me incomodou bastante. Mas já que eu já tô fazendo essa crítica, eu vou agora para as partes que me decepcionaram um pouco. Apesar de eu ter achado muito maneiro ele não ter deixado as informações mastigadinhas, não ter explicado e ter deixado para o espectador completar as informações, algumas coisas me pareceram um pouco mal feitas ou um pouco rasas. Em alguns momentos eu tive aquela sensação de Lost, sabe quando tem muita sugestão de coisas estranhas e pouca explicação? Isso em si não é um problema. Eu já vi vários filmes que fazem isso e que não me incomodou. Mas é porque como no Bacurau em si eu senti que essas sugestões podiam fornecer base para discussões, assim, reflexões maiores, eu fiquei achando que não aprofundar acabou deixando mais fraco, sabe? Mas uma das coisas que mais me incomodou ainda está relacionada a essa coisa dos vilões. Eu senti falta de ter uma contextualização maior, de onde eles vieram, por que eles estão ali, que tipo de acordo é esse que eles estão fazendo. Depois, refletindo, eu sei que isso não é muito importante. Talvez eu seja uma pobre pessoa que está muito habituada a ter mais informações nos filmes. E isso tenha me deixado um pouco viciada. Eu admito essa possibilidade. Mas assim, me incomodou, tô falando, né? Tô aí, botando pra mesa. Mas é isso. No geral, a minha maior crítica é o fato de que em alguns momentos eu senti que o filme ficou muito mais na camada estética e da ambientação e do clima e acabou não explorando ou aprofundando as motivações dos personagens ou algumas questões também. Enfim, foi isso que eu pensei. Mas é importante dizer, nada disso me fez desgostar do filme. Eu gosto do filme e eu acho que ele tem imenso valor cultural, principalmente nos tempos de hoje. Não só pelos comentários e pelas reflexões levantadas, como também por ser mais um filme da cinematografia brasileira que não apenas está explorando o cinema de gênero, como também está adaptando a nossa realidade, a nossa cultura e as nossas particularidades. Então é isso, eu gostei do filme, eu recomendo que vocês assistam se vocês não tiverem assistido ainda, mas eu acho que eu senti falta de um roteiro um pouco mais fechadinho e bem desenvolvido, porque ele cria as bases de uma história muito maneira no início, espalhando o nosso interesse por essas várias personagens de Bacurau, e acaba que eu acho que ele deixa a desejar. É quase como se o filme tivesse tido uma história mais longa na sua concepção e aí na realização acabou tendo que ser mais curto. Isso é na minha concepção. Mas enfim, é isso. Assistam Bacurau se vocês não tiverem assistido ainda. Assistam os outros filmes de Kleber e o curta do Juliano Dornelles, eu acho que vale bastante a pena. Eu acho o Kleber um dos nossos maiores cineastas atuais. E se vocês tiverem gostado dessa crítica, por favor, comentem e mandem para outras pessoas e deem like e essas paradas. E se vocês puderem, assinem ao canal e essas coisas aí.
Então, galera, é isso. Olha, me desculpa se às vezes eu fico meio ausente. E mais uma vez, se vocês tiverem recomendações, por favor, escrevam, comentem. E eu adoro quando vocês falam. É isso. Um beijo.